essa energia de Paulo, muitos anos, que veio com uma glória e sempre louvando sempre massa, sempre glória, pelo aumento e a perseverança das outras forças sobrenaturais, religiosas e missionárias, pela nossa pátria do Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Incluído agora para e hoje quando Deus retribuirá para o nome do Espírito Santo, agora no poderoso decreto. No livro do Evangelho da Palestina, isso é uma benção da tradição, em nome do Senhor que nos tabernáculo. Deus, para essa tristeza na minha vida, com todas as minhas. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Incluindo a vontade de Deus. A vontade nossa e na minha.
Leitura da carta de São Pedro Apóstolo. Caríssimos, rogo-vos que, como estrangeiros e peregrinos, vos abstenhais dos desejos da carne que combatem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Comportai-vos como homens livres e não à maneira dos que tomam a liberdade como véu para encobrir a malícia, mas vivei como servos de Deus. Sede educados para com todos. Amai os irmãos, temei a Deus, respeitai o Rei. Servos, sede obedientes aos senhores com todo respeito, não só aos bons e moderados, mas também aos de caráter difícil. Com efeito, é coisa agradável a Deus sofrer contrariedades e padecer injustamente, fazendo isto um motivo de consciência para com Deus. Aleluia, aleluia. Redemptione nisi.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii, secundum Ioannem. gloria a ti, Domine. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ainda um pouco de tempo e já não me vereis. E depois, mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque vou para junto do Pai. Nisso, alguns dos seus discípulos perguntavam uns aos outros: que é isso que ele nos diz? Ainda um pouco de tempo e não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver. E que significa também, eu vou para o Pai? Diziam então, que significa este um pouco de tempo de que fala? Não sabemos o que ele quer dizer. Jesus notou que lhe queriam perguntar e disse-lhes: perguntais uns aos outros acerca do que eu disse. Ainda um pouco de tempo e não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver. Em verdade vos digo, haveis de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar. E haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois que deu à luz a criança, já não se lembra da aflição, por causa da alegria que sente de haver nascido um homem no mundo. Assim também, vós, sem dúvida, agora estáis tristes, mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Per Evangelho dito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos, em Senhor Jesus Cristo, a leitura do Evangelho da missa de hoje, para nós, é bastante clara, porque nós sabemos exatamente sobre o que nosso Senhor Jesus Cristo estava falando. De um tempo, e já não me vereis, depois de um tempo me vereis de novo, e depois me tornareis a não me ver novamente. Ele está se referindo diretamente à sua morte, à sua ressurreição, 40 dias depois, a sua ascensão aos céus. Para nós, ficou bem claro o que ele estava ensinando. E nosso Senhor vai ainda consolar aqueles que naquele momento não estavam entendendo, não é, recordando uma situação bem natural que ocorre especialmente com as mulheres. Não é? Na hora do parto, não resta dúvida, não é, que deve existir uma grande tensão em cada mulher, não é? Porque seja pela dor, seja por tudo que está para acontecer, e aquilo lhe causa, não é, interiormente uma impressão de tristeza. Mas tudo depois se transforma em lágrimas de alegria quando a criança nasce e a mãe a recolhe
nos seus ombros. E Jesus termina assim também: vós, sem dúvida, estão passando por momentos de tristeza, o que está por vir vai acontecer, mas nosso Senhor diz: ninguém vai lhes tirar a alegria se permanecermos fiéis ao ensinamento de Jesus Cristo. Mas a leitura do Evangelho, ela é completada, está em perfeita sincronia com a leitura da carta de São de São Pedro apóstolo. E ele está falando aos fiéis e está descrevendo a situação dos primeiros fiéis, dos primeiros cristãos do primeiro século do cristianismo, que estão vivendo num mundo em que a imensa maioria das pessoas ainda são pagãos, em que todas as autoridades civis são contra o cristianismo e atacam e perseguem, onde muitos parentes se tornaram inimigos, especialmente no povo de Israel, não é? Dos judeus que acolheram a vinda do Messias contra aqueles que não o acolheram. Diante desta situação tão difícil, em que já, quando São Pedro está escrevendo esta carta, Santo Estevão já tinha morrido e outros cristãos já tinham morrido. E já era conhecido, e o próprio São Pedro já sabia que já tinha, vamos assim, o seu decreto de morte quase que publicado. Se ele conseguiu ainda viver muitos anos, foi porque os fiéis o protegiam, o escondiam, o levavam de um lugar para o outro. Mas ele vai dizer que não devemos nos entregar, em primeiro lugar, às coisas deste mundo, mas temos de ter uma visão de estrangeiros, uma visão de peregrino, não é? No que de tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Eu estou me dirigindo ao céu, não é? Quando alguém está fazendo uma viagem, tem um projeto de viagem, ele não pode querer parar na metade do caminho. Tá bom até aqui. Olha, fui viajar para o Rio de Janeiro, mas só cheguei até Taubaté e voltei, já estou satisfeito. Essa viagem não teve sentido nenhum. Você não chegou no Rio de Janeiro. Você não tinha projetado ir para Taubaté. Você tinha de continuar. E assim, a nossa visão da nossa vida, tudo o que está acontecendo conosco, né, deve ter uma visão sobrenatural. Comportai-vos nobremente entre os pagãos. Ele vai exigir da parte dos primeiros cristãos que não paguem com ódio todo o ódio do qual eles eram vítimas, e não pagassem com o mal que recebiam, que não usassem palavras de ódio contra os pagãos, mas comportai-vos nobremente. Meus irmãos, todos esses conselhos se aplicam a todos nós, e particularmente a realidade em que vivia São Pedro tem muita coisa de semelhante com a nossa. Hoje, não podemos dizer que a maior parte dos seres humanos, dos cristãos, dos católicos, vivem plenamente a observância da fé. Pesquisas
tá bom? Uma pesquisa é um dado científico, mas não deixa de servir de apoio, não é? Uma pesquisa feita no Brasil sobre quem vai à missa aos domingos deu que apenas 8% da população católica vai à missa. Então podemos dizer, não é, que hoje temos, além dos pagãos, milhões e milhões de pessoas que ainda não conhecem a Deus, temos também cristãos, não é, que não vivem mais a sua fé e que necessitam de uma conversão ainda mais profunda, pois um católico que não tem a missa dominical como eixo da semana, não é? Como ponto central de toda a sua agenda, não é? E de toda o alimento espiritual da sua, para manter a sua vida para a semana que vai começar, ou para agradecer a semana que passou, ele de fato, não é? Estamos vivendo uma época com bastante semelhança de São Pedro. Mas e os que vão à missa todos os domingos, o que devem fazer? Agir com educação, nobreza, ou seja, não faltar o respeito com estas pessoas. Por quê? Porque elas ainda não tiveram a graça que nós já tivemos. E como é que essas pessoas vão conseguir chegar à fé católica? Sozinhas? Via internet? Estudando sozinha? Se auto-batizando? Não. Ela vai precisar de católicos que a introduzam à igreja. Quem aqui não se lembra da cerimônia do batismo, não é? Ela começa na porta da igreja, os pais e os padrinhos, depois o padre, não é, acolher a família na porta da igreja, de dar uma primeira bênção à criança, termina a primeira parte do batismo, o padre, então, entrai no templo de Deus. A criança não fez isso sozinha. Nós não chegamos aqui sozinhos. Nós devemos aos nossos irmãos, pais, amigos, sacerdotes, que nos ajudaram a chegar até aqui. E por isso, ao vermos tantas pessoas longe de Deus, não devemos usar de maneira rude, bruta, cruel, indigna até, com palavras para com estas pessoas. Primeiro, rezemos. Não dá para imaginar católico, não dá para pensar em Jesus Cristo xingando os judeus. Não dá para a gente imaginar Jesus Cristo crucificado xingando os romanos. Não tem nenhuma palavra em que Jesus não trata uma pessoa com uma palavra ruim. Mesmo aqueles que lhe tratam mal, ele trata estas pessoas com nobreza. E muitas delas, a partir disto, começam a se converter. E se nós temos de imitar alguém, esse alguém é Jesus Cristo. E ele ressuscitado é de fato a nossa esperança de que agir desta maneira não se trata de se tornar entre aspas, um bobo da corte, aproveitando a expressão de nobreza que São Pedro fala. Nós não somos bobos da corte. Nós somos membros da igreja, discípulos de Jesus Cristo e servidores de Deus, que nos coloca diante de autoridades as quais a gente respeita pela autoridade que ela possui.
E por que essa autoridade, mesmo fazendo coisas ruins, não pode ser odiada? Porque o ódio é inspiração demoníaca, não é inspiração divina. Por todos os homens Deus morreu, e por isso, não é? Mesmo me colocando contra os erros divulgados por qualquer autoridade, por qualquer pessoa, eu não posso corrigir o erro com erro. Por isso, a primeira coisa a fazer-se diante de uma autoridade, eu estou explicando isso para os filhos, tá bom? Os pais, por favor, não é para vocês que eu estou falando. Filho, obedece teu pai. Filho, reza pelo teu pai. Filho, teu pai é a autoridade dentro da sua casa. Obedece. Agora, falando só para os pais. Não é bom a gente ficar contando para os filhos dos outros os defeitos do pai dele, não é? Nem da mãe. Isso não vai ajudar uma criança a se converter. A gente antes deve rezar diariamente pela conversão, salvação e santificação dos filhos. E esperar que também, na medida que os filhos crescerem e se tornarem adultos, que eles também rezem pela conversão, salvação e santificação de seus pais. Um dia eles também vão perceber os seus limites, as suas imperfeições. Mas você quer que alguém divulgue, não é, os seus defeitos, os seus pecados, e atice os seus filhos para se revoltarem contra você? Olha, nisso não encontra nenhum fundamento na doutrina católica. Se a gente ouve o quarto mandamento dizer, ensinar, honrar pai e mãe, o catecismo da igreja vai dizer que pai e mãe é sinônimo de autoridade. Porque as primeiras autoridades que nós conhecemos em nossas vidas são nossos pais. E um dia a maioria das crianças que aqui estão, um dia se tornarão adultas, e um dia se casarão, e um dia se tornarão pais. E boa parte de tudo que ela vai fazer com as crianças é muito semelhante com aquilo que o pai fez com elas quando elas eram pequenas. Se o pai não rezar e muito para que seu filho possa ser ainda mais virtuoso do que ele, não espere que o seu filho sozinho vai ser mais santo do que você. Pelo contrário, talvez ele vai ter, não tenho certeza que aqui deve ter casos, de filhos que rezaram e muito pela conversão de seu pai. Pois depois de adulto perceberam os erros de seus pais. E foram rezando, fazendo penitências, e muitas vezes, na hora da morte, conseguiram levar um sacerdote para acolher o pai. Conseguiram levar o pai para próximo da igreja. Conseguiram levar a mãe para reconciliar-se com Deus. Mas também é verdade que muitos pais conseguiram também a conversão dos filhos. Muitas vezes porque o filho se afastou dos bons conselhos do pai, ou porque o filho pôs em prática os maus exemplos do pai. E depois o pai, percebendo
no que aconteceu, vai buscar a conversão do filho. Meus irmãos, São Pedro está sendo muito prático em tudo que ele está falando para os fiéis. É uma pregação pontifícia, podemos assim dizer. E termina dizendo: é agradável a Deus que nós soframos contrariedades e que cheguemos a padecer e mesmo sofrer injustiça por causa de uma coisa boa e honesta que realizamos. Mas Deus não vai nunca nos elogiar por coisas desonestas que fizemos com pessoas desonestas. Porque quando agimos de maneira desonesta com pessoas desonestas, não agimos como Cristo. Cristo não pagou o mal com o mal, mas pagou o mal com o bem. E assim conseguiu a conversão de muitos. Basta lembrarmos do grande apóstolo São Paulo. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora para refletirmos sobre essas realidades do nosso tempo presente, para que possamos manter viva a nossa fé, mesmo diante de imensas dificuldades. Se esse dado estatístico, não é? Está certo, de cada 100 católicos, 92 faltam à missa, 8 vão à missa. Cada um, né, deveria, então, cada um destes 8 deveria entender que deveria rezar, eu estou arredondando a conta, deveriam rezar por mais 9 pessoas, por mais 10 pessoas. Devia ter a pensar, eu tenho uma missão na minha vida, trazer 10 pessoas de volta para a igreja, para cumprir com a minha missão, porque se eu estou aqui, é porque alguém rezou por mim. E se alguém vai chegar aqui, vai ser por intercessão de alguém. E esta é a missão de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé cantando, vamos renovar a nossa profissão de fé. Credo em unum Deum, Padre substantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto,
factus est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelo, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria. Mortuos, cuius remi non erit finis, et in Spiritu Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patri et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, irremissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi.
Orate, fratres, ut merg vestrum sacrificium, acceptabili fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Amen. Ix nobis Domini mysteris, conferatur poter rena desideria militicantis, discamus a maris celeste, per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gracias hagamos, Domino Deo nostro. Pere digno e justum esse cum et salutare, te quide Domine homine tempore, sed in hoc potissimum gloriosius, predicare cum Pasqua nostrum immolatus es Christus, ipsi ene verus es agimus, qui abstuliti peccata mundi, qui morte nostra moriendo destrusisti, et vitam resurgendum reparaviti, et ideo, cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cum homine militias celestis exercitus, cum gloriae tui canimus, sine fine discentes. Per Christum benedictam scriptam hatem passionabis ut nobis sfid lectis quid primi et quam pateretur in sanctis ac
A te Deum Patrem Sumum Omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit, fragite, dediteque discipulis suis discens ascipite, et manducate ex hoc homines, hoc est enim corpus meum. Simile modo, post quam scenatum est ascipiens et reclamation in sanctas ac venerabilis manos, item tibi gratias agens benedixit, dediteque discipulis suos discens, ex eo hic est enim calicis sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, mysterium fidei, quid pro vobis et pro multis affundatur in remissionem peccatorum, quotiuscunque et feceritis, memoriam faciatis. Et memoris omnibus, sed plebis Sancti Justi. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém.
per ipsum, et cum ipsum, et in ipsum. Ex tibi Deo Patri omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria. Per omnia saecula saeculorum. Oremus, precepti salutaribus moniti, e divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut nos dimitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos libera-nos quesumus omnibus malis, praeteritis presentibus et futuris, sedente beati et gloriosa semper Virgine Dei genitrice, tis apostolis tuis Petro et Paula et Andrea et omnibus sanctis, da propitius pacem diebus nostri. Misericordiae tua adiuti et a peccatus senos semper liberi, et ab omni perturbationis securi. Per eundem Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et reinat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perduca di vos ad vitam aeternam. Indulgentia absolutione et remissione peccatorum vestrorum, triba di vobis omnipotens et misericordias Dominus. Ecce agnus Dei, erci toliti peccata mundi, Domine non sum dignus udientre subitectum meu, sed tanto di che verbo et sanactur anima mea. Domine non sum dignus udientre subitectum meu, sed tanto di che verbo et sanactur anima mea. Domine non sum dignus udientre subitectum meu, sed tanto di che verbo et sanactur anima mea. Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri. Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri. Ecce quam bonum et quaniucundum habitare fratres in Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me.
absconde anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi nebria me, aqua lateris Christi lava me. Ne permittas a te mi separari, a voste maligno defende me, in hora mortis me, voca me, voca me. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi nebria me, aqua lateris Christi lava me. Medio bene venire a te, ut cum sanctis tuis laudem te, per infinito seculum, seculorum. Amen. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi nebria me, aqua lateris Christi lava me. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi nebria me, aqua lateris Christi lava me. Resurrex admirabilis et triumphator nominis. Ut cedo in
Pulsamentis caligine, mundure pledulcedine, mundure pledulcedine. Iesurex admirabilis et triumphator nobilis. Dulcedo ineffabilis, totus desiderabilis, totus desiderabilis. Mane nobiscum Domine, et nos illustra lumine. Pulsamentis caligine, mundure pledulcedine, mundure pledulcedine. Corpus Domini. Já fez primeira comunhão? Corpus Domini. 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 Corpus Corpus Domini. Corpus Domini. Corpus Domini nostri. 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 Corpus 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 Corpus
água e sal hoje? Água benta, não era hoje que eu tinha falado? Acho que sim. É sim, sim. Onde está o ritual? Aí tem que mudar a sua bênção com isso. Depois vai quem trouxe água. Trouxe água e sal, tá? Tem sal dentro, né? Tem sal dentro. Ah, tá. Tudo bem. Vou pegar branca. Isso, branco ou verde? Modicum et non videbitis me, alleluia, iterum modicum et videbitis me, quia vado ad Patrim, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Oremus. Sacramenta quaesum simus quesumus Domine, et spiritualibus nos instaurenti alimentis, et corporalibus tueantur auxiliis, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et reinat unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum era apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum facta ex nihil quod factum est. In ipsum vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebres luce, tenebrae non comprehenderunt. Ut homum Iesus ad Deo, cui nomere Ioannes, et venit in testimonium peribere de lumine, ut homines crederent per illum. Non erile lux, ed testimonium peribere de lumine, erat lux ver illuminati homine venentium cum mundum. Immundo erit immuns per ipsum factus es, et immuns eo non cognoviti. In propria venet suo non receperum. Quod autem receperum eum dediti eis, potestatem filius Dei filius, qui crede in nomine eius, qui non est sanguinibus, nec ex voluntati carnis, nec ex voluntati viri, sed ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi, unigeniti a Patre plenum gratiae et veritatis. Meus irmãos, alguns avisos. Nós tínhamos falado semana passada, vamos mais ou menos deixar combinado
todo último domingo do mês, a gente vai fazer a bênção da água com o sal. Então, aqueles que trouxeram água e sal, vamos aqui ao lado, ou os acólitos podem se aproximar para fazermos a bênção da água com sal. Peço que os que trouxeram a água tragam e deixem aqui, segurem aqui. Isso. Dá licença. Os meninos ficam para cima. Abre aqui. Todo mundo que tiver pago a estampa, por gentileza. Isso, o sal só deixar encostar. Oi? Não, só. Se não coberto das águas, pode segurar na mão. Isso, põe o sal aqui, né? Isso. Segura na mão. Segura na mão. Adiutorium nostro in nomine Domine. Qui feci celum et terra. Exorcizo te creaturas salis. Per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum. Per Deum qui te per Eliseu profetam in aquam miti iusit ut sanaretur sterilitas aquae, ut efficiaris sal, exorcizatum in salutem credentium, et sis omnibus sus mentibus te sanitas anime, et corporis et effugiat atque disceda a loco in qua aspersum fueris. Hominis fantasia et inequitia, vel virtutia diabolice, fraudis hominicusque spiritus immundos adiuratus per eum qui venturus es iudicare vivus et mortus et saeculum perignem. Amen. Oremos. Imensam clementiam tuam omnipotens eterne Deus, humiliter imploramos, ut anque creaturam salis, quam in usu generis humani tribuisti, benedicere, tua pietate digneris, ut sit omnibus sumentibus, salus mentis et corporis, et quid ex eo tactum vel, respersum fuerit cariat homini, immunditia, omnique impugnatione, spiritualis nequitiae, per Christum Domino nostrum. Bênção da água. Exorcizo te, criatura aquae, todas as que estão aqui, todos os que estão segurando as águas, também o sal. Exorcizo te, criatura aquae, in nomine Dei Patris omnipotentes, et in nomine Iesu Christi Filii eis Domini nostri, et in virtute Spiritus Sancti, ut fias aqua exorcisata, ad effuganda hominem potestatem, inimici et ipsum, inimicum eradicare et explantare, valeas, cum angelis suis apostaticis, per virtude ius de Domini nostri Iesu Christi, qui venturus es iudicare vivus et mortuus, et saeculum perignem. Amen. Oremos. Deus, qui ad salutem humanae generis, maxima queque sacramenta in aquarum substantia conditisti, adesto propitio invocationibus nostris, et elementui multi modis purificationibus preparato, virtutem tuam benedictiones infunde, ut creatura tua, mysteris tui serviens, abigentus demonies, morbosque pelendus, divine gratiae summat effectum, ut quid in domibus vel in locis fidelium rec unda, res perserit cariat homini immunditia,
liberetur a noxa, non illi residia spiritus pestilens, non aura corrupens, discendati homines insidiae latentes inimici, et si, quid ex, quod auti incolumitati habitantium, invidete aute quiete aspersione, cuius aquae effurgiat, ut salubritas per invocatione sancte tui, nominis expedita ab homines sit impugnationibus defensat, per Christum Domino nostrum. Agora o sacerdote vai colocar uma pitada de sal em cada água. Comixio salis et aquae pariter, fiat in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Espera um pouquinho só. Isso. Quem já pôs o sal, sai de perto. Isso, só fica para trás, mas espera que vai. Mas, já pôs sal? Isso. Colocou, né? Isso, só que depois o microfone. A água benta, quando se coloca o sal, não é para beber, né? Daí vai ficar água salgada e faz mal para a saúde. Ela é para aspergir a água em casa, tá bom? Dominus vobiscum. Oremos, Deus invicte virtutis auctor, et insuperabilis imperi rex, ac semper magnificus triumphator, qui adversa dominationes viri, reprimis qui inimici rugientis seviciam superna, qui hostiles nequitias potenter pugna te, Domine tremendis et supplices deprecamur, ac petimus ut anque creaturam salis, et aquae dignitam aspicias, benignus illustres pietate tue, horis sanctifices, ut ubicunque fueret aspersa, per invocationis sancti nominis tui, omnis in nefastio in mundi spiritus adigatur, terrorque venenosis serpentis, procupelatur et presentia sancti spiritus, nobis misericordiam tua, porcentibus ubique ad esse dignetur, per Christum Domino nostrum. Amém. O sal pode sim usar para comida, pode colocar na boca, não é? E aspergir em casa também, tá bom? Pronto, podemos recolher. Não vai precisar usar o gel. Esqueceu? Aí depois eu benço. Ó, nossa. Não, só lá. Cântico final. Regina Celi, letare, alleluia, quia emeruis in portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, aleluia. Inclinação. Pro nobis Deum. Aleluia. Coroa das lágrimas de Nossa Senhora, eis-nos aqui aos vossos pés, ó docíssimo Jesus crucificado, para vos oferecermos as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar